certo, me diz se isso já aconteceu com você. Você tem aquela ideia inspiradora, você vê uma imagem em algum lugar, algo que é bonito, algo que te inspira, ou então você tem uma ideia, quer botar no papel, quer mostrar para alguém, mostrar para seu chefe, e na hora que você pega o lápis e o papel, começa a rabiscar aquilo que você imaginou, nada sai do jeito que você pensou, as linhas saem tortas, o desenho sai sem proporção, sem volume. Vamos dizer que, sei lá, aquilo que te inspirou foi uma garrafa, por exemplo. E ao invés de desenhar a garrafa assim, você desenha ela assim. Eu sei que essa experiência é frustrante e a maioria das pessoas, né, que acham que o seu desenho não sai certo, que suas linhas só saem fora do lugar, comumente também vão pensar que desenho não é para si mesmo, né? Que desenho é coisa para quem tem o dom, para quem tem o talento, mas que você que já tentou rabiscar e não sai do jeito que você queria, não tem esse talento e acaba desistindo da ideia de desenhar. Para piorar, imagina que tem um coleguinha do seu lado, alguém que está vendo aquilo que você está rabiscando, tá tentando aí desenhar a sua garrafa, né? E daí essa pessoa começa a rabiscar também a ideia. E essa pessoa, ela não é nenhum desenhista, nenhum gênio, é uma pessoa comum como você. Mas a garrafa dela sai muito melhor do que a sua, é uma garrafa simples, mas as linhas dela não saem tão tortas, a maneira como essa pessoa desenhou acabou saindo melhor do que a sua. Eu não sei se você já viveu alguma experiência parecida com essa que eu acabei de descrever, provavelmente sim. Essa experiência que eu acabei de descrever é uma experiência universal, tanto no sentido de querer aprender uma habilidade, ou seja, imagina que ao invés de querer aprender a desenhar, você está querendo aprender a tocar violino, por exemplo, e ter a sensação de que tem um coleguinha que acaba tocando mais do que você, um coleguinha da sua turma que está aprendendo a desenhar e essa pessoa consegue fazer uma coisa e você não consegue, tá? Como é universal também, assim, para pessoas que estão querendo aprender a desenhar, né, essa coisa, essa inspiração, né, de ver as coisas e querer colocar a ideia no papel e acabar se frustrando e acabar achando que o seu desenho não sai certo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Boneco de Palito dessa semana. Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. O Boneco de Palito é essa série semanal que sai aqui no YouTube toda quarta-feira às 8 horas, onde a gente conversa sobre temas do desenho básico, desenho para iniciantes. O nome Boneco de Palito já diz tudo, né, gente? Assim, essa nossa série, ela tá voltada para pessoas que são do nível do boneco de palitinho, certo? E esse tema de hoje, nosso Despalite-se, é justamente para a gente conversar sobre o que é estar no nível do desenho do boneco de palitinho e como é que você pode se libertar desse medo, dessa frustração, dessa coisa de achar que o seu nível é menos que o básico e que o desenho não é para você, que você não tem o dom. E a gente vai começar desconstruindo alguns pontos, né, nesse discurso, nessa experiência que eu acabei de narrar, de você querer desenhar alguma coisa e não sair, e você se frustrar e você achar que não tem o dom. Para começar essa nossa conversa sobre desconstrução, o primeiro ponto que eu queria falar é a ideia de que existe um desenho certo e um desenho errado. Sem dúvida, existem técnicas, existem regras, existem padrões e existem estilos, né? Mas o que eu noto é que quando geralmente a pessoa fala assim, que o desenho dela não sai certo, é porque o padrão que ela está adotando, o estilo que ela está adotando como referência é o realismo. Então você olha para aquele desenho que você fez, né, que está mais pro abstrato, e sua intenção era que o seu desenho, por exemplo, tivesse mais volume, tivesse mais proporção. Então é isso, assim, o que eu noto é que quando as pessoas falam, ah, meu desenho não tá certo, meu desenho parece sempre sair errado, geralmente se está adotando esse padrão de realismo, certo? E por comparação, aquele desenho que saiu mais voltado para o abstrato, ou sei lá, até mais cartunesco, a gente fica se culpando, se condenando, se julgando, né? Fazendo críticas a si mesmo, buscando acertar, quando não existe, na verdade, certo nem errado, né? Existem regras, existe, por exemplo, você querer fazer um desenho acadêmico,
tá? Mas não necessariamente esse desenho ele é correto, ele é errado, ele é melhor, ele é pior. Se a gente revisitar, na verdade, a história da arte, a gente vai ver que o desenho acadêmico ou o desenho realista, ele nasceu pontualmente num local, certo? Que foi a Europa, e num período que foi ali no final do período medieval, com o Renascimento, né? Principalmente o Renascimento, tá? Mas a gente também olha, por exemplo, o desenho barroco, né? E apesar dele não ser realista, muita gente olha e acha que aquilo ali é desenho realista. Posteriormente, com o neoclassicismo. A gente tem pitadas de realismo na história da arte antes da Renascença Europeia. A gente tem na arte antiga, em alguns locais na África, em alguns períodos específicos. Os próprios gregos, dentro da arte antiga, né, começaram dentro do estilo da arte antiga, mas terminaram querendo puxar para o realismo, tá? Então, essa coisa do que é o desenho realista, inclusive, ela é debatível. Assim, o desenho realista, ele é aquilo que retrata a realidade como ela é, ou é aquilo que aparenta ser aquilo que seria a realidade? Me explico, né? Aquela boa e velha história. Se eu desenhar um minotauro, se eu desenhar um dragão, né? E eu posso desenhar com as técnicas mais acadêmicas, imaginando como que é a anatomia, tentando pensar a proporção mais correta possível se existisse um dragão de verdade. Mas no final aquela figura ela não existe na realidade, ela é fruto da minha imaginação. Então assim, eu tô colocando essas sementinhas, certo? Falando um pouco sobre o que é o realismo, quando que ele surgiu, dentro da história da arte, para você parar e se perguntar, será que, assim, que o que você quer é aprender de fato desenho realista? Não para dizer que é certo ou que é errado, tá? Assim, se o que você quer é realismo, tá tudo bem. Mas justamente para mostrar que o realismo ele não é a única forma de desenhar, a única forma de se expressar, tá? E que inclusive a gente tem o desenho acadêmico, mas a gente tem também uma série de artistas, uma série de movimentos, de estilos que se dedicaram justamente a quebrar as regras do desenho acadêmico. É por isso que é tão difícil, tão complicado a gente falar o que é arte. É por isso que a gente não rotula, que a gente não fala assim, esse desenho é bom, esse desenho é ruim. Porque senão a gente teria que pegar um desenho como esse de Picasso e dizer que esse desenho é horrível, e dizer, ah, meu primo, meu sobrinho de 4 anos de idade faz melhor. Mas, gente, existe toda uma série de pensamento, de técnicas, de desconstruções, existe toda uma história ali por trás, onde esse tipo de desenho está inserido. Então, assim, abrir esses horizontes, pensar fora da caixa, eu acho que é o primeiro passo para a gente que está querendo aprender a desenhar, você que está no nível do boneco do palitinho, ver que o horizonte, ele tá muito mais lá na frente do que a gente imagina, que tem muito mais coisa aí pra gente pensar, pra gente aprender, pra gente desconstruir e se libertar com relação ao que a gente pensa que é desenho, o que é desenho certo, o que é desenho errado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria, né, nesse pensamento, naquela história que eu narrei, de você tentar desenhar alguma coisa e sentir que não tem o dom, é justamente essa história de dom. Aqui no Boneco de Palito, né, uma das nossas primeiras conversas foi sobre o dom, então se te interessa assim, entender mais qual que é o papel do dom, do talento, se tem ou não dom, tem uma conversa já completa que eu vou deixar aqui os cards em cima, certo? Mas resumindo, gente, quando a gente pensa que o desenho, né, ele é fruto do dom e você não tem o dom, o desenho não é pra você porque você não tem aquele talento, eu gosto de pensar de que o que a gente está querendo verdadeiramente dizer é algo mais ou menos assim. Ah, se eu não tenho dom, significa que eu vou ter que me esforçar 2, 3, às vezes 4 vezes mais, sabe-se lá quanto mais eu vou ter que me esforçar para aprender a desenhar do que uma pessoa que tem um dom. Eu acho que quando a gente pensa assim, eu não tenho dom para desenhar, a primeira coisa que vem à nossa mente é essa ideia de que então tá, se eu quero aprender a desenhar, vou ter que me esforçar pra caramba, né? Porque se eu não tenho dom, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que estudar feito uma louca, praticar feito uma louca, tá? E assim, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Isso é verdadeiro pra todo mundo, inclusive pra quem tem o suposto do tal do dom, pra quem tem a tal da facilidade, tá? Porque assim, o desenho, independente de... como eu tô falando pra vocês, existe toda uma tradição na história da arte
existe todo um universo a ser explorado, tanta coisa a ser estudada, como todas as outras áreas. Se você quer ser músico, se você quer ser esportista, se você quer ser ator, atriz, escritor, é preciso estudar. Tá? O desenho, como eu falei, ele tem regras, ele tem normas, ele tem técnicas, como qualquer outra coisa que a gente quer, como qualquer outra habilidade que a gente quer desenvolver na vida. Tá? Então, quando você fala assim que o desenho é dom, para quem é desenhista, isso dói nos ouvidos, porque significa pegar todo aquele estudo, toda aquela prática, tudo aquilo que a pessoa se esforçou para aprender a desenhar e, no final das contas, atribuir o crédito a uma coisa que provavelmente não é verdadeira. Enfim, a pessoa se esforçou pra caramba e, no final das contas, fica sendo creditado a questão do dom. Eu, por exemplo, eu não nasci com dom para aprender a desenhar. Eu aprendi a desenhar, assim, fiz meu primeiro curso, né, oficialmente com 25 anos. E fiz vários e vários cursos, e sim, eu me esforcei, fui atrás, me dediquei. Mas, gente, parem pra pensar, o que na vida que você aprendeu sem se dedicar, sem se esforçar, sem tentar várias vezes? Você não aprendeu a falar sem se esforçar, você não aprendeu a andar sem se esforçar, você não aprendeu a se socializar, a ir pro colégio, a estar ali com os coleguinhas, sem aprender aquele conjunto de regras de como é que se comporta. Então, tudo na vida que a gente aprendeu, desde a nossa mais tenra idade até hoje, a gente aprendeu a partir de algum esforço, de dedicação. Quando eu falo esforço, eu gosto muito de deixar isso claro, né? O esforço no Ocidente, ele pode ter uma carga muito negativa de que a gente associa logo aquela coisa penosa, aquela coisa assim, trabalhosa, aquele parto, aquela coisa que você vai ter que estar desprendendo muita energia. Mas não necessariamente esforço significa esse algo penoso, tá? O esforço que eu tô falando aqui é muito no sentido de foco, de vontade, de você dedicar sua atenção, seu foco, de você reservar uma horinha no seu dia, tá? Porque o dom subtende-se que existe uma pessoa que aprendeu a desenhar sem nunca ter dedicado uma hora do dia dela, sem nunca ter mantido o foco dela naquilo ali. A pessoa simplesmente acordou um dia e tá aqui, tô desenhando tudo. E, gente, não é assim, tá? Então, assim, deixa pra lá essa história de que desenho é sobre dom, de que desenho não é pra você porque você não tem talento. E coloca na cabeça a ideia de que existem técnicas, tá? Existem métodos, e existe didática, existem instrutores, existem outros desenhistas, pessoas que trilharam o caminho que você vai trilhar. E que de repente ouvir essas pessoas, conversar com essas pessoas, ser instruído por essas pessoas, pode abrir muito o seu caminho, tá? Ou pode fechar. No vídeo da semana passada, a gente conversou sobre as críticas, como superar as críticas no desenho. Então, por exemplo, se você se fechou para o desenho, porque você ouviu alguma crítica, e todos nós ouvimos críticas aos nossos desenhos em algum momento da nossa vida, tá? Se você se fechou para o desenho, porque de repente alguém julgou o seu desenho, tá? Eu tenho experiências traumáticas de professores universitários que gritaram com alunos, né, que falaram para alunos que eles nunca iam conseguir aprender a desenhar porque estavam pegando no lápis errado. Então, se você ouviu algum absurdo desse alguma vez na sua vida, tire isso da cabeça. Não existe isso de você não vai conseguir aprender a desenhar porque você está pegando o lápis errado. Tem gente que desenha com a boca, tem gente que desenha com o pé, mas enfim, tem gente que desenha de todo jeito. Então não se limita a essa ideia de que a sua coordenação motora é tão ruim que você é a única pessoa na face da Terra que não vai conseguir desenvolver sua coordenação motora a partir de exercícios que todo o resto das pessoas que trilharam, que foram atrás, que buscaram, conseguiram. Entende? Se o seu caso também é esse, se você acha que a gente tem assim, essas duas dificuldades, né? Dificuldades físicas que a gente precisa superar, que diz respeito à coordenação motora, que diz respeito a você prestar atenção na sua postura, na sua respiração, né? E a gente tem dificuldades mentais também, dificuldades, por exemplo, às vezes de se focar, de prestar atenção, certo? Às vezes, por exemplo, desenho, tem duas coisas que são muito importantes para quem está querendo aprender a desenhar. A primeira é saber observar o objeto. A gente olha para as coisas, as pessoas leigas que não sabem desenhar, olham para as coisas, elas veem, mas não enxergam.
quem é desenhista tem aquele olhar de já ir medindo proporção, de já ir vendo a altura, de já ir vendo como é que vai representar aquela profundidade. Então esse olhar, certo? Desenvolver esse olhar de ver, de enxergar as coisas, e também a capacidade de traduzir isso para o papel, porque não adianta você conseguir captar perfeitamente isso, deixar isso armazenado na sua memória e na hora de passar para o papel você não conseguir, tá? Então essas são duas habilidades, três, né, habilidades mentais no final da conta, porque envolve a memória. Mas novamente, nossas habilidades mentais, elas podem ser desenvolvidas, certo? Então não existe nada assim que seja tão ruim nesse sentido que não possa ser trabalhado a partir de técnicas. Que me leva ao nosso terceiro, quarto ponto, já nem sei mais. Mas assim, você que diz que está no nível do boneco do palitinho, você provavelmente não sabe desenhar, não saiu do nível do boneco de palitinho, porque você talvez nunca tenha recebido instruções claras através de um método sobre como é que se desenha, certo? Como eu falei pra vocês, tudo que a gente aprende na vida, a gente aprende porque existe um conjunto de regras, porque tem alguém ali ensinando, porque a gente se focou, porque a gente dedicou nossa atenção, certo? Então, se você nunca parou pra tentar desenhar, se você nunca ligou aí o YouTube pra fazer nenhum tutorial, procurar nenhum tutorial de desenho básico, certo? E ainda assim você continua com esse discurso de eu não sei desenhar, talvez seja porque você nunca tentou através de um conjunto de instruções detalhadas, com passo a passo. Primeiro você vai desenhar assim, depois você vai desenhar assado, só depois você vai fazer isso aqui. Tem um passo a passo, tem uma ordem, não é um negócio assim jogado. E se você já tentou fazer, por exemplo, um tutorial aqui no YouTube que se dizia desenho básico e você não conseguiu, tá? Se até aquele desenho assim que foi anunciado como básico para iniciante, você tentou fazer e não saiu do lugar, talvez seja porque ali já não é tão básico como a pessoa está dizendo que é, tá? Novamente, eu ensino para pessoas no nível do boneco do palitinho, então tem que começar ali do grãozinho, tá? Do B com A forma BA, do C com A forma K e por aí vai. Então não desiste, tá? Só muda de método, procura outros tutoriais, outros instrutores, procura novas informações, porque método existe. Método para desenhista iniciante do nível do boneco do palitinho existe, certo? E não se inculca com isso. O importante é você não se inculcar, é você não continuar com essa história de que eu não consigo desenhar, meu nível é do boneco do palitinho, tudo que eu desenho parece sair errado, e ficar com isso na cabeça e não fazer nada para mudar isso. Paula, mas o meu colega, ele também não sabe desenhar, ele também nunca recebeu nenhuma instrução, mas o desenho dele sai melhor do que o meu. Isso é a prova de que o meu nível boneco de palitinho dele é melhor do que o meu. E, gente, assim, vamos lá. Cada pessoa tem a sua história e com desenho não é diferente. Esse coleguinha que também não sabe desenhar, que também está no nível do desenho básico e que parece desenhar melhor do que você, algumas coisas, em algumas condições, você não sabe se quando ele era pequeno, por exemplo, ele foi ou não estimulada de alguma maneira, fez alguma aula de educação artística no colégio, ou os pais compraram um kit de pintura, de alguma coisa assim, né? E depois essa criança deixou, mas ficou aquela impressão, né, de que em algum momento ela lidou com aquele material ali de arte. Você não sabe a trilha, a caminhada dessa pessoa ao longo da vida dela, o que chegou para ela de informação sobre arte, sobre desenho, sobre pintura, tá? Além disso, além de coisas diretamente relacionadas a desenho, a gente tem, por exemplo, talvez essa pessoa tenha um pouco mais de facilidade com a coordenação motora, porque ela foi muito estimulada, brincava muito com massinha, fazia aqueles bolinhos de areia, tinha um monte de bonequinho, de coisas, de formas diferentes que estavam ali estimulando o tato, certo? Então tudo que estimula a gente ao longo da nossa vida, no campo corporal, certo? No campo mental, como a gente já falou aqui, né? Talvez essa pessoa... na escola não tinha aula de história da arte, mas eu tinha aula de literatura, e na aula de literatura a gente ia pelos movimentos literários e acabava falando sobre história da arte.
E assim, era uma das disciplinas que eu mais gostava, apesar de tirar nota baixa, mas era uma das disciplinas que eu mais gostava porque falava muito sobre arte, tá? Então, assim, às vezes aquilo ali ficou ao longo, você não sabe o quanto que essa pessoa rabiscava no caderno dela. Então, às vezes, o seu coleguinha, ele desenha um pouquinho melhor do que você, ele também é iniciante, mas ele desenha um pouquinho melhor do que você, porque de alguma maneira chegou para ele uma carga maior de estímulos, porque de alguma maneira ele já desenvolveu um pouco mais a coordenação motora dele ou dela, certo? Então, desencuca disso também, tá? A comparação no desenho e na vida, ela não vai te levar a lugar nenhum, porque somos pessoas diferentes, com processos diferentes, com histórias diferentes, tá? Quando a gente compara nosso desenho com o desenho do nosso coleguinha, a maioria das vezes a gente vai estar sendo injusto. Porque, novamente, são pessoas diferentes, são processos diferentes. Tá? E são personalidades diferentes. A nossa personalidade influencia muito quando a gente está aprendendo a desenhar. E por fim, depois de toda a nossa essa conversa, né, sobre o que é ser desenhista do nível do boneco do palitinho, as dificuldades, né, as possíveis experiências que você já teve na vida, talvez o seu pensamento agora que a gente conversou seja de que, tá, então eu posso aprender a desenhar, não precisa ter o tal do dom, mas se eu for tentar aprender a desenhar, mesmo fazendo um curso, mesmo tendo instrução, eu vou ter que me esforçar e provavelmente vai levar muito tempo para eu aprender a desenhar. Tá? Talvez o pensamento não seja assim exatamente muito bem organizado. Talvez toda vida que você pensa em aprender a desenhar, venha esse pensamento à sua cabeça, não tenho tempo, eu não tenho tempo. É o que eu mais escuto assim também quando eu converso com as pessoas na internet. Tá? Então assim, pra você que acha que não tem tempo para aprender a desenhar, novamente, precisa de tempo para aprender a desenhar? Precisa, gente. Você não vai aprender a desenhar em um mês, nem em 6 meses. Tá? Mas não significa que esse tempo que você vai gastar aprendendo a desenhar, de um mês, de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, seja lá quanto tempo for, tá? Esse tempo, ele vai ser preenchido com algo que pode ser prazeroso, com algo que pode ser satisfatório, com uma experiência de aprendizado, né, que pode ser de autoconhecimento, enfim, que pode te trazer outras experiências positivas, outras coisas que tire da sua cabeça essa história de que eu não tenho tempo, vai demorar muito. Se quando você fala assim, eu não tenho tempo, não é pela questão do tanto que vai demorar, mas porque realmente na sua rotina, no seu dia a dia, é tudo muito corrido e você assim, por exemplo, não consegue tirar 1 hora. Gente, tem tanta coisa que a gente faz no nosso dia a dia, como por exemplo ficar no celular, nas redes sociais. Eu não sei se vocês já pararam para ver no Instagram de vocês, tem um canto lá que mostra quanto tempo que vocês passou no dia naquela rede social, tá? E eu desafio a você, se você passa 1 hora no seu Instagram, eu tenho certeza que você consegue meia hora para aprender a desenhar. Mesmo as pessoas com tempo mais corrido, né? Eu já conheci pessoas que realmente assim, faziam muitas atividades, mas que conseguiram tirar aquele tempinho para fazer curso. E olha que o meu curso presencial, ele costumava ser nos períodos iniciais, né, 3 horas. Depois foi que eu baixei essa carga horária para 2 horas, já para ajudar quem dizia que não tinha 3 horas, no caso 2 dias na semana, né, 3 horas para poder estar ali estudando. Então vai por mim, se você priorizar, se você pegar outras coisas no seu dia que você está gastando tempo, mas que não são tão prioritárias assim, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender a desenhar. Agora, para fechar esse boneco de palito com chave de ouro, né, a gente conversou aqui sobre uma série de questões emocionais em torno dessa coisa de ser um desenhista no nível do boneco do palitinho, né? Coisas que geralmente, a gente chama de crenças limitantes, coisas que podem estar te limitando. Agora eu queria falar do ponto de vista técnico, eu queria conversar sobre o que é o seu boneco de palito. Então agora eu vou pegar um papel e uma caneta para a gente conversar sobre a pirâmide de Scott McCloud. Scott McCloud é um quadrinista que escreveu um livro muito interessante, onde a gente encontra uma pirâmide muito interessante, dividida entre imagens, né, formas abstratas, imagens realistas e imagens cartunescas, certo? E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses 3 estilos, tá? E onde que entra o seu boneco de palito, porque é uma outra forma de eu te mostrar
assim, se toda essa conversa ainda não te convenceu, é uma outra forma de eu estar te mostrando, né, que o seu boneco não tem problema nenhum com o seu boneco de palito e que você pode sim aprender a desenhar, não importa a sua idade, não importa seu gênero, não importa onde você mora, basta querer, né, aquilo que a gente já conversou, basta querer, se dedicar, se esforçar, reservar um tempo, sua atenção, seu foco. Então vamos lá para o Scott McCloud. Scott McCloud criou essa pirâmide para a gente entender melhor os níveis de informação de uma imagem. Em uma ponta do triângulo, ele colocou a realidade ou as imagens realistas. Na outra ponta, ele colocou as imagens iconográficas ou cartunescas, mais focadas no significado essencial da forma figurativa. E por último, lá em cima, na ponta de cima do triângulo, ele colocou as imagens abstratas. Então, vamos examinar esse triângulo para a gente entender melhor. De um lado, aqui na base, a gente tem horizontalmente o realismo, ou seja, a realidade, e da outra ponta o cartoon e o significado. Ambos se referem a imagens figurativas, ou seja, imagens que em algum grau se assemelham a figuras. São imagens que se assemelham a algo que a gente tem no mundo real. Mas ao passo que o realismo vai se focar em ter mais camadas de informação para que o objeto fique mais parecido possível com aquilo que ele é na realidade, o cartoon vai retirar algumas dessas camadas de informação para que a gente fique apenas com as camadas de significado essencial. Já o abstrato, a gente nota que está numa outra direção, diferente do cartoon e do realismo. A gente tem no abstrato desenhos não figurativos. E por último, mais uma informação importante é a gente notar que entre os extremos dessas três categorias organizadas por Scott McCloud, a gente tem graus. Então, a gente tem o extremo cartoon e o extremo realismo. Mas entre o extremo cartoon e o extremo realismo, a gente tem vários outros tipos de desenho. E o que isso tem a ver com o seu boneco de palitinho? Então, o seu boneco de palitinho, ele está ali em algum grau entre o cartoon e o abstrato. Quando a gente desenha um boneco de palitinho, a gente está se detendo nas informações essenciais de uma figura humana, ou seja, a cabeça redonda, os dois pontinhos do olho, o nariz e a boca e o corpinho de palitinho. Nesse caso, a gente ainda tem aí uma figura, a gente ainda está se referindo à imagem figurativa, mas a gente retirou tanto a informação que ela começa a ir também em direção ao abstrato. Então, eu espero que essa conversa, baseada nesse triângulo do Scott McCloud, entender melhor o que é o realismo, o que é o cartoon, o que é o abstrato, usar essas categorias para organizar as informações que você pode ter numa imagem, tenha te ajudado a perceber de um ponto de vista mais técnico que não tem nada de errado com o seu boneco de palitinho e que você pode trabalhar em camadas de informação, por exemplo, se você quer ter um desenho mais realista ou mais cartunesco ou até mesmo abstrato. Gente, é isso. A mensagem de hoje eu acho que é muito clara, né? Assim, eu falo despalite-se. E nesse despalite-se cabem muitos significados. Você que está no nível do boneco do palitinho, não tem nada de errado com o seu palitinho, como a gente viu aqui. Mas se o seu desejo é aprender a desenhar, se você é uma daquelas pessoas que sonham em aprender a desenhar, que admiram o desenho de outros, vem outros desenhistas e fica naquela admiração, como seria legal se eu aprendesse a desenhar também, tá? Se desenhar é um desejo que você tem desde a infância e você nunca pôde realizar, o despalite-se aqui chega de desculpas.
a questão do dom, a questão do tempo. A gente não conversou aqui sobre a questão da idade, tá? Mas a questão da idade também, eu tenho alunas de mais de 70 anos, tá? Já tive turmas praticamente só com idosas. Então, assim, não tem essa questão da idade, do tempo, do dom, não tenho coordenação motora, meu desenho não sai certo, tá? Desenho não é pra mim. Deixa isso tudo de lado e busca conhecimento, busca instrução, tá? Busca começar a conhecer mais sobre o desenho. Inclusive, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, essa é a oportunidade para você conversar mais sobre esse assunto, né? Aqui no canal estou sempre colocando tanto esse bate-papo como tutoriais para desenhistas iniciantes, que eu tenho certeza que você vai se despalitar em algum momento e vai dar tudo certo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, uma ótima semana. Despalite-se!